O ex-presidente Jair Bolsonaro expressou desconforto após receber a visita de familiares de sua esposa, Michele Bolsonaro, em sua residência no Jardim Botânico, em Brasília. A visita incluiu pais, o irmão e sobrinho de Michele Bolsonaro, conforme a autorização judicial concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E sabe o que aconteceu? A Damares resolveu agir. Que história estranha, né? Bom, vamos entender agora no Plantão do Meteoro. Bom, acho que pela primeira vez na vida, Daiane Oliveira, eu vou me compadecer com o ex-presidente réu preso Jair Bolsonaro, porque eu também não gosto de receber visita indesejada não, tá? Pô, mas aí é família, né? Você não escolhe família. Entendeu? Ele já tem alguns filhos que já são complicados, né? Imagina um almoço de família com os filhos do Bolsonaro, com o Jair, Renan, com o Eduardo, com o Flávio, com o Carluxo. Já é um negócio complicado. Não estou botando Laurinha, porque Laurinha sempre entra muda e ser calada nos lugares. Laurinha deve ser a pessoa mais sensata dessa família até então, de adolescente, ainda tem informação. E aí a gente ainda tem, né, que aturar quem? A Michele Bolsonaro e o próprio Bolsonaro. Então, assim, só o núcleo básico dessa família já é um núcleo bem indigesto. Dito isso, vou te pedir para trazer a matéria da revista Fórum, porque, assim, o Bolsonaro reclamou, gente. E não é pouca reclamação, não, tá? Ele realmente aponta uma reclamação que faz sentido. Vamos lá. Lúcio está se compadecendo, eu vou tentar ser gentil com o Bolsonaro também, tá? Ele faz a reclamação de visitas indesejadas bem no momento ali que ele teve visitas familiares. Por quê? Porque no Dia dos Pais ele conseguiu receber algumas pessoas, que foram os irmãos da Michele Bolsonaro, para celebrar o Dia dos Pais, e a matéria da revista Fórum traz que, preso na mansão alugada pelo PL no condomínio de luxo Solar de Brasília, Bolsonaro teria dito a aliados, segundo a coluna Bela Megali, do jornal O Globo, que quer receber pessoas com quem tem amizade ou com quem sejam articuladores políticos importantes, ou que sejam articuladores políticos importantes. A declaração foi divulgada após o Alexandre de Moraes, do STF, liberar a visita de parentes de Michele em razão da comemoração do Dia dos Pais. A festa aconteceu entre 10 horas da manhã e 18 horas. Então, assim, foram 8 horas. Um trabalho, né? Um trabalho CLT comum. Bolsonaro tendo que aturar os parentes da Michele. E com a observância das determinações legais e judiciais anteriores fixadas, ou seja, sem redes sociais. Na decisão, Moraes liberou a visita do sogro Vicente de Paulo Reinaldo, da sogra Maísa Torres Antunes e do irmão de criação de Michele, Carlos Eduardo Antunes Torres, e os sobrinhos da primeira-dama, Alicia Arthur Torres Dourado. A gente tem uma informação que o Bolsonaro ele tem interesse em fazer articulações no momento em que ele está preso dentro de casa. E isso, de fato, não é permitido. O que as medidas cautelares propõem é justamente que ele tenha contato, convívio com a família. Na lista também constou, né, a esposa de Flávio Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira, identificada como nora do peticionante, e a relação, já em relação a Marta Celier, a decisão de Moraes a identifica como que convive com o filho de Carlos Nantes Bolsonaro e constitui família com quem possui uma filha menor de idade, nascida em 12 de 2 de 2023. A filha Júlia Celier Bolsonaro também foi autorizada a participar da celebração do Dia dos Pais com o avô. Então, ele estava no núcleo familiar dele com a família, né? No Dia dos Pais, perdão, com o núcleo da família. Tá tudo certo. Só que o Bolsonaro ele quer outras coisas. Por exemplo, ele teria feito um pedido especial ao o governador Tarcísio de Freitas, né, para encaixar ali Marta, que é essa pessoa, né, que foi visitar Marta Celier, que foi visitar o Bolsonaro, é um cargo executivo da Paulista, nos Estados Unidos. Então, ele está fazendo umas articulações ali, por exemplo, para colocar a nora em alguns pontos interessantes que para ele vale a pena. Só que, ao mesmo tempo que ele está fazendo isso,
ele manifesta que ele tem interesse em falar com articuladores, em falar com gente que, de fato, vai fazer com que ele consiga sair de casa. É como se ele falasse, né, que estava sendo torturado, que ele não está tendo contato com pessoas que ele queria ter. Vamos lembrar que ele está em medidas cautelares e ele está preso? É importante, né, Lúcio? Vamos lembrar que Não ele tá está de preso. férias, né? Entendeu? Ele está preso. Vou te pedir para trazer uma outra matéria. Porque parece, e aí a gente vendo o Bolsonaro reclamar que não está conseguindo falar com articuladores, isso se somado a essa matéria aí, de que o CDH fará diligência na casa do Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, a gente entende que tem uma orquestração aí para levar pessoas que têm um certo poder político para o Bolsonaro. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara, gente, é sério, que é o CDH, que aprovou um requerimento apresentado pela presidente do colegiado, Damares, a senadora Damares Alves, para realizar uma diligência externa à presidência do ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar. Inacreditável. O ministro do STF decretou no início de agosto a prisão domiciliar de Bolsonaro diante do descumprimento de medidas cautelares impostas pela Corte. E o ex-presidente mora em uma casa do condomínio, como a gente já falou, solar de Brasília, que é no Jardim Botânico, em Brasília. A gente já falou sobre essa casa, é uma casa de luxo, uma casa caríssima, que quem paga é o PL. Damares argumenta em requerimento que a visita se justifica pelo ato legítimo de fiscalização voltada à preservação dos direitos assegurados a todos os cidadãos brasileiros, independente da sua condição política e jurídica. E aí uma pergunta, ela está falando que o Bolsonaro está sofrendo tortura em prisão domiciliar? Não, é inacreditável isso. A tortura é a visita dos parentes da Michelle? Dos próprios parentes dele? Qual é a tortura que o Bolsonaro está sofrendo? E aí a Damares, né, expõe o seguinte, entre aspas, a diligência tem como finalidade verificar as condições em que se cumpre a medida de prisão domiciliar, especialmente no que se refere ao respeito aos direitos assegurados a toda pessoa submetida à restrição de liberdade, incluindo a preservação da integridade física e psicológica, bem como a regularidade e a proporcionalidade das medidas restritivas impostas em consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal da dignidade da pessoa humana e do Estado Democrático de Direito. Ela está dizendo que ele pode estar passando por um problema, processo psicológico e tortura dentro de casa, promovido por quem? Por ele mesmo? Pela esposa dele? Pelos parentes da esposa dele? Fiquei confusa. Só a Damares vai poder conseguir explicar isso para a gente. Mas, Lúcio, é no mínimo um absurdo. E, assim, uma matéria separada da outra podia só sugerir, a gente pode fazer brincadeirinha? É claro que pode fazer brincadeirinha, mas uma matéria separada da outra, a gente pode sugerir, poxa, o Bolsonaro está aqui tentando reclamar que não recebe algumas pessoas com certa importância. E aí vai lá a Damares e consegue aprovação para vê-lo a partir da CDH, e certamente ela não vai sozinha, então vai ser uma certa comitiva. Eu não estou tentando fazer uma ligação aqui de que Damares estaria articulando politicamente com o Bolsonaro, mas é, no mínimo, estranho alguém fazer uma diligência para quem está preso numa mansão. É, no mínimo, estranho, Lúcio, para não dizer que é um escárnio à nossa sociedade. Sobretudo, o Bolsonaro reclamar da prisão domiciliar numa casa de luxo. É isso, Lúcio. Inacreditável. É inacreditável. Acho que é importante, a Dai trouxe todo o contexto aqui e vamos reforçar isso que a Damares está dizendo. A diligência tem como finalidade verificar as condições em que se cumpre a medida de prisão domiciliar. As condições é a condição da casa dele. Especialmente no que se refere ao respeito aos direitos assegurados toda pessoa submetida à restrição de liberdade, incluindo a preservação da integridade física e psicológica. Na casa dele, ele não está tendo preservação da integridade física e psicológica, bem como a regularidade e proporcionalidade das medidas restritivas impostas em consonância com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Cara, que dificuldade, né? Ela está dizendo que ela está juntando um requerimento na Comissão de Direitos Humanos no Senado, num lugar onde ela é paga para trabalhar pelo povo brasileiro,
para saber se o Bolsonaro na casa dele está sendo bem tratado. É inacreditável. Olha só para vocês terem uma ideia de como é a casa onde o Bolsonaro está, eu peguei uma imagenzinha aqui, ó. Isso daqui foi quando ele fez mensagenzinha lá e tudo mais, né? Ó, a tornozeleira, inclusive. Então, ó, casa com piscina, né? Um deckzão de madeira, solzinho, né? Aqui de cima dá para ver até melhor. Uma mansão, gente. Mansão. E aí, essa senadora vem, né, propor um requerimento para gastar o dinheiro público para avaliar se o Bolsonaro está sendo bem tratado na própria casa. É um absurdo, né? É falar que o povo brasileiro é palhaço. É inacreditável. É inacreditável. Bom, eu acho que, no fim das contas, depois de tudo isso que a Dai trouxe, acho que isso daí foi vingança do Xandão. O Xandão falou, eu vou colocar a família da esposa dele lá no Dia dos Pais. Ele vai sofrer. Porque pelo jeito não se dão muito, né? Não curtiam muito a visita, não foi muito produtiva, não. Ele odeia certamente a família, né? O Bolsonaro vai pedir habeas corpus da família da esposa. Vai pedir distanciamento, né? Que você pede distanciamento de tantos metros, não pode chegar perto. Ai, gente. Medida protetiva. Medida protetiva da família da esposa. Vai entrar com um pedido pro Xandão. Olha, gente, sério. Essa família Bolsonaro, quando a gente acha que já entregou tudo de pior que podia entregar pro Brasil, tem mais, né? Não só a família Bolsonaro, mas a família Bolsonaro e seus lacaios, né? Inacreditável. Olha só, pra gente não terminar nesse clima de incredulidade, eu quero trazer para vocês um novo telescópio. É isso mesmo, a gente lançou um telescópio novo, vou colocar na tela para você ver um trechinho em que a gente fala nessa onda estranha de jovens conservadores. É isso mesmo, porque a gente sempre imagina, né, que a próxima geração vai ser mais evoluída, mas ao que parece os jovens atualmente estão regredindo numa série aí de conservadorismo que não está só sendo algo que está afetando os meninos, mas as meninas também, né? Estranho isso. Por que isso está acontecendo? Bom, o telescópio foi a fundo nesse tema com o roteiro de Maura Martins, com a apresentação de Ana Lesnovski e edição do Pupedita. Tá bem legal, tá aqui no canal do Meteoro mesmo, tá? E já tá liberado para todo mundo. Então terminou esse corte, você já pode ir lá assistir. Mais algum ponto, Dai? Ou ficamos por aqui? Ficamos por aqui, Lu. Vou deixar na tela para você o QR Code para se tornar membro do Clube do Fim. Grande abraço. Até a próxima.